de assunto, assim, a gente gostaria de saber como que foi a sua experiência de trabalho na Disney Brasil. Você contar um pouco pra gente como é que começou, como é que... Não vou contar. É muita pergunta, né? Não, a Disney... Eu trabalhei na Disney numa época, mas foi assim, eu era estudante, como todo estudante, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, né? E precisava entrar na área, eu gostava de desenhar, não queria ficar fazendo outras coisas que não fossem envolvidas com desenho. E daí eu fiquei sabendo na época que tinha um estúdio da Disney ali na Angélica. Na época era o mesmo prédio da W Brasil, uma agência publicitária. Aí eu falei, nossa, né, eu vou lá, né, sei lá, vai que dá um azar, o cara vai com a minha cara, né. Aí eu fui lá, assim, deu um azar, assim, o cara foi com a minha cara, né. Deu azar. Aí eu entrei lá, levei meu portfólio e tal, tinha desenhos, ilustrações de carro, né, essas coisas. Mas na Disney Brasil você entrou antes de entrar na GM? Foi bem antes. Tá. Bem antes. Só que lá o que eu fazia? Eu não ficava desenhando personagens para cinema, esse tipo de coisa. A Disney aqui no Brasil, na época que eu trabalhei ali, ela desenvolvia produtos referentes aos personagens. Então, sabe, ia ser lançado, na época a gente estava lançando Pocahontas, que era um desenho da Disney e tal, da Indiazinha. Então a gente começava a desenvolver produtos com cara dos personagens. Então o processo criativo era bacana, assim, porque tudo que a gente olhava virava, vamos pegar o Mickey, vai. Vamos fazer, o que eu posso fazer? A xícara do Mickey, a bolacha do Mickey, o bolo do Mickey, o patê do Mickey, tudo virava o personagem, né? Então a gente ficava desenhando os produtos e tal, da melhor forma para produzir aquilo. Então era um processo bem livre, assim, de criação, mas era com produtos, não era referente a personagens. Os personagens já vinham prontos. A gente só criava um mercado de produtos para vender junto com o lançamento do filme e tal, todas essas coisas, né? Legal. E você tem alguma coisa que você ainda queira fazer na sua carreira, que você ainda não realizou e tudo mais? A gente sempre tem, né? Mas eu não sei exatamente o que eu quero. Eu já fiz quase tudo que eu queria, assim, né? Mas tem bastante coisa, assim. Eu adoraria trabalhar na indústria de cinema, por exemplo, né? Deve ser uma coisa bacana. A gente agora vai fazer algumas perguntas para você que nossos internautas mandaram. Nós temos aqui o primeiro, que é o Eric Zompeiro, arquiteto. Ele diz: Pimenta, qual a importância da formação multidisciplinar do design e sobre a função social e atuação ética dos profissionais de design? Eu acho que a formação multidisciplinar, ela ajuda muito na hora de resolver, de fechar uma ideia, né? Porque quanto mais informação você tiver sobre várias áreas específicas, você consegue ter mais soluções interessantes para finalizar esse projeto. Quanto menos informação você tiver, pior é o seu processo criativo também, né? Porque, sei lá, eu só conheço plástico, e me pediram um produto com metal, eu não conheço nada de metal, não faço a menor ideia sobre estampa, sobre chapa, sobre nada. Eu vou ter muita dificuldade para resolver esse problema e às vezes eu até acabo abandonando o projeto. Então essa formação multidisciplinar, eu acho que ela vai envolver isso aí, né? Quanto mais informação você tiver sobre o que está acontecendo no mercado, no mundo, nesse tipo, ela vai te ajudar também a realizar um projeto bem feito. Legal. E a Bárbara Cipriano, nutricionista, ela pergunta como que você definiria a principal característica do design automotivo brasileiro? Então, o designer automotivo brasileiro, eu vejo que ele está entre os melhores do mundo hoje. Você tem aí grandes profissionais brasileiros que, você pega aí Raul Pires, né, e outros designers aí que estão pelo mundo aí que fizeram nomes, né? Mas porque no Brasil você tem uma cultura muito misturada você tem cultura europeia. Pega São Paulo mesmo, você tem bairros aqui que só tem italianos, japoneses, europeus, judeus, você tem toda essa mistura de cultura. Então, aqui no Brasil, a gente consegue pegar tudo isso e transformar isso num produto que agrade a quase todos. Então, o design brasileiro, ele tem essa característica, né? Ele é um profissional multifacetado, né? Essa palavra é horrível. O cara cheio de pontas, né? Mas ele tem essa característica. Já outros povos não têm isso, né? Por isso que a gente consegue, às vezes, ter soluções mais interessantes ou até mais rápidas, né? Então eu vejo como... Se eu tivesse uma multinacional fora do país, eu contrataria um brasileiro. Ai.
E a terceira pergunta é do Fernando Rodrigues da Silva, engenheiro de produção. Ele pergunta: qual a sua perspectiva do mercado de personalização de automóveis, tanto no Brasil quanto no mercado internacional? Então, boa pergunta essa. O mercado de personalização aqui no Brasil, ele é um mercado muito recente ainda, eu acho. E o que está faltando aqui no Brasil são profissionais com bom gosto para desenvolver esse tipo de produto, né? Porque aqui no Brasil eu observo muito uma cultura de, quando você fala em personalização de automóveis, é você pegar um monte de peça de marcas diferentes e tal, cromadas, e enfiar no carro e falar que você personalizou o seu carro. Isso não é um fato, né? A gente precisa ter profissionais com mais informação sobre isso, sobre estudos de design, sobre importância de materiais, misturas de cores, enfim, ter um entendimento mais aprofundado sobre muitas informações para você conseguir fazer um produto interessante. Aqui no Brasil a gente não tem muito, eu conheço alguns caras muito bons aqui, mas são alguns, eu gostaria muito que fosse a maioria, né, que não é. Então você tem que tomar cuidado quando você fala em personalização para você não criar um produto cheio de, sei lá, de peças, de informações, sem que elas se conversem e tenham uma boa finalização, né, um bom resultado visual. Eu fico pensando agora, você falando, que eu acho que de repente para auxiliar esse profissional a personalizar o carro com a cara do cliente, talvez tivesse que ter um programa que auxiliasse nisso. Um curso de design, por exemplo, ajuda muito esse profissional a ter mais informações sobre isso. Esse curso que eu vou fazer agora lá sobre design de carro esportivo, ajudaria muito, tem muita informação interessante sobre isso, tal, até porque vai ser feito dentro de uma fábrica com um super esportivo, né, que o target do carro foi Ferrari e Lamborghini. Que legal. Né? Tem algum software que auxilia, de repente, na escolha das ferramentas já para o carro, ou não existe ainda? Não, isso não existe. O software não vai resolver o seu problema. Ele vai dinamizar a sua execução, não resolver o seu problema. Né? Muita gente acha que ter um computador pancada, com software de ponta, você vai fazer projetos ótimos. Não, porque eu estou te perguntando isso, porque na área de design interiores tem um programa gráfico que o pessoal utiliza mais na área de móveis planejados, assim. O SketchUp, né? Não, é o Promob, que eles juntam várias marcas de maçaneta, geladeira, micro-ondas, juntam tudo num programa só, e a pessoa vai selecionando conforme a cara do cliente. De repente, né, é que eu não entendo muito na área de automóveis, não, entendi. juntar outras marcas... Mas eu vejo, isso aí que você está me falando, eu vejo assim, ele pode ser muito dinâmico para a empresa, para você fazer coisas rápidas, mas ele não é, eu acredito que não seja muito dinâmico na parte de criação. Então você sempre vai ter aqueles projetos com a mesma cara, sempre modulares, muda aqui, põe isso aqui, mas você não tem você não tem um DNA do seu trabalho nisso daí. Você só tem um software que resolve informações rápidas ali, mas sem trabalhar muito com design ou informações mais de bom gosto, assim. Você fica amarrado ao software, né? O que ele pode fazer, não o que você pode criar, né? Isso é importante. Entendi. E a última pergunta é da Priscila Cipriano da Costa. Ela fez uma pergunta, na verdade, próximo do que a gente já discutiu, na verdade, praticamente igual. Quais são os desafios diários e em longo prazo dos projetos em uma montadora? O maior desafio que eu sempre vejo em uma montadora é você tentar adivinhar, como eu falei, a gente pensa normalmente 10 anos à frente. Então, não quer dizer que o fato da gente pensar, ter todo esse estudo, essas pesquisas, não quer dizer que a gente vai acertar. Então esse é um dos maiores desafios, é você, além de ter toda essa informação, você acertar o tiro ali, né? Isso é complicado. Eu sempre cito um exemplo interessante, assim, que nos anos 70, você pegar livros, assim, o pessoal que trabalhava com automóveis e transportes em geral, eles achavam que no ano 2000 os carros iam voar, que as coisas iam ser tudo diferente, né? Isso de teletransportar, tinha toda essa visão, né? Quando chegou no ano 2000, não aconteceu nada, né? Nem o bug do milênio funcionou, né? Então, isso é um desafio, porque você se prepara, você põe algo no mercado, já visualizando aquilo lá na frente, às vezes não deu errado, né? E assim, deu tão errado
que você ainda quebrou a sua empresa, porque você investiu acreditando naquilo e tal, mas o que acontece? Durante 10 anos de tempo que passa, nesse prazo pode entrar uma tecnologia nesse período que vai mudar totalmente a linha de raciocínio de projetos, automóveis, seja lá o que for, né? Por exemplo, carros elétricos. Então o cara que está há 10 anos atrás imaginando para 10 anos à frente que vai fazer um carro super legal a combustão, tal, super esportivo, que bebe pra caramba, que vai ter alta velocidade. De repente entrou uma crise do petróleo no meio dessa brincadeira que o cara dançou, né? Todo o projeto dele teve que ser jogado fora. Porque os carros vão ter que ser econômicos, vão ser elétricos, então a arquitetura de construção desses automóveis ou desses produtos vão ser diferentes. Não vai ter mais espaço para motor frontal. Como é que a gente vai fazer o design disso? Entendeu? Então quebra tudo, né? Então esse é um desafio, você conseguir interpretar com inteligência quais são as mudanças do mercado e como você vai conseguir chegar 10 anos à frente, estando à frente da sua concorrência dentro daquilo que você está fazendo, né? Isso é um desafio grande, assim. A indústria automobilística sofre muito com isso. Sofre não, né? Ela tem muito isso daí como desafio, né? Entendi. E a gente vai pedir para você agora deixar o seu contato e falar para os internautas. Contato. Para os internautas, os cursos que você está realizando e alguns projetos futuros que você também pode até ter. O meu contato, eu tenho o Facebook, né? Eu acho que é o único contato que eu tenho, né? Eu não sei nem o telefone de cor. Mas quem quiser me achar é Ricardo Pimenta, tem no Facebook, tem milhares, na verdade, de Ricardo Pimenta, mas eu acho que com desenhos e tal, acho que sou só eu. Então você pode procurar, tem alguns artistas plásticos lá com o mesmo nome que eu estive vendo e tal. Mas acho que não tá difícil me achar lá. Tem desenhos no meu Face, tem um monte de coisa aí, bastante contatos de pessoas que trabalham na área de design e criação em geral. Quer deixar algum e-mail? De repente as pessoas podem fazer você por e-mail. E-mail, bem lembrado, né? O meu e-mail é pimenta, RI no final, de Ricardo, pimentari, @hotmail.com. Então se alguém quiser entrar em contato comigo, falar, conversar, fazer um network aí, eu sempre respondo, assim. Às vezes eu esqueço, assim, demora um pouco, mas eu respondo. E tem alguma dica que você quer deixar para os internautas, para os designers de mobilidade que estão entrando? A dica que eu tenho é assim, se você quer entrar na área automobilística, na área de criação em geral, você tem que ser o melhor, não adianta estar entre os médios e os piores. E ser o melhor não é eu sou mais inteligente ou aquele é mais inteligente. Você tem que praticar todo dia você tem que tirar um momento do seu dia lá e se for na parte de desenho, ficar desenhando, pesquisando, vendo como que os caras resolveram, reproduzindo desenhos que você goste para ver como é que foi a linha de continuidade que foi utilizada e tal, e depois obviamente você vai melhorando com o passar do tempo. E aí você vai fazendo cursos também que são bem interessantes, né? Quanto mais informação você tiver, e hoje você tem disponível isso na internet, e aqui em São Paulo mesmo você tem vários cursos relacionados ao automobilismo. Legal. Então, para finalizar o nosso programa, a gente pede para o artista, designer que foi convidado, para ele fazer uma ilustração na tigela, que é o símbolo do bloco Cerimônia do Chá, que é o compartilhamento do conhecimento, né? Então você vai deixar uma marquinha aqui para os nossos internautas que vão receber posteriormente como brinde, que a gente vai estar sorteando. Ok. Code monkey, get up, get coffee. Code monkey, go to job. Code monkey, have boring meeting with boring manager Rob. Rob say Code monkey very diligent, but his output stink. His code not functional or elegant. What do Code monkey think? Code monkey think maybe manager wanna write goddamn login page himself. Code monkey